Antes de mergulhar nessa história incrível, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma missão de heroísmo real. O avião militar sobrevoava o território inimigo com precisão quase cirúrgica, cortando nuvens escuras enquanto a piloto misteriosa mantinha as mãos firmes no manche. Ninguém a conhecia de fato. Apenas rumores e boatos circulavam entre os soldados sobre sua habilidade incomparável e coragem inabalável. Por trás do capacete, os olhos dela refletiam a determinação de alguém que já enfrentou combates intensos e retornou para cumprir uma missão impossível. Cada curva e manobra era calculada para evitar radares inimigos e antiaéreos estratégicos. A tensão na cabine era palpável, mas sua voz calma transmitia confiança à equipe de apoio. E o copiloto, que só a conheciam naquele momento. O vento cortava o vidro da cabine e trazia o cheiro de ozônio, lembrando a todos que estavam em um território que não perdoava erros. Ela sabia que cada decisão poderia significar a diferença entre vida e morte. A base inimiga estava à vista, parcialmente escondida por colinas e fumaça, com torres de observação pontuando o horizonte. A piloto ajustava a altitude para manter o avião invisível aos radares, enquanto mapeava mentalmente rotas de fuga e pontos estratégicos para resgate ou reconhecimento. A missão era arriscada, e qualquer erro poderia resultar em um desastre total. Os soldados em solo confiavam no apoio aéreo sem jamais imaginar quem comandava aquela aeronave com tamanha maestria. Cada segundo era um desafio, e o avião parecia responder a cada comando como uma extensão do corpo dela. Havia silêncio absoluto entre os tripulantes, quebrado apenas pelo rugido constante das turbinas e pelos alertas de proximidade. A piloto sabia que não poderia demonstrar medo, e sua postura firme inspirava confiança mesmo nos momentos mais críticos. Ao longe, fumaça e explosões indicavam que o inimigo estava em alerta, mas nada parecia intimidá-la. Um estalo metálico ecoou pelo painel de controle, sinalizando a aproximação de um sistema de defesa antiaérea inimigo. A piloto inclinou o avião com precisão, evitando a linha de fogo enquanto monitorava os sensores com atenção redobrada. Ela calculava o tempo de reação com milésimos de segundo, antecipando movimentos inimigos, como se pudesse ler a mente de cada operador. Não solo a tensão aumentava, mas seu foco era absoluto: proteger a equipe e completar a missão. Cada curva realizada parecia desafiar a gravidade, mas o domínio da máquina tornava tudo possível. No rádio, a comunicação era mínima, apenas códigos essenciais para coordenar com a equipe de solo. Os segundos passavam como eternidades, mas nada quebrava a concentração da piloto. A coragem e a experiência dela eram evidentes em cada gesto e decisão rápida. Ao se aproximarem do ponto de extração, a fumaça cobria parcialmente o prédio-alvo, dificultando a visão e aumentando o risco de qualquer movimento errático. A piloto ajustou a inclinação do avião para criar sombra sobre a área, protegendo a equipe de observadores inimigos. Cada segundo era vital, e as instruções precisas ecoavam pelo intercomunicador, guiando cada soldado na execução da missão. O peso da aeronave parecia aumentar com a responsabilidade que pairava sobre os ombros dela. Explosões distantes lembravam a todos que estavam em um território hostil e que a missão exigia perfeição absoluta. A tensão era quase tangível, mas a confiança em suas habilidades tornava a equipe mais calma e focada. Ela calculava a velocidade, altitude e ângulo de descida em um único pensamento contínuo. E mesmo com o perigo iminente, sua presença transmitia uma força silenciosa, inspirando todos a bordo, enquanto a equipe desembarcava. Tiros começaram a ricochetear ao redor do avião, evidenciando que o inimigo estava ciente da presença deles. A piloto inclinou o avião de maneira estratégica, oferecendo cobertura aérea mínima, mas suficiente para proteger os soldados em solo. O rugido das turbinas abafava os sons externos, mas o cheiro de pólvora e fumaça era constante. Cada gesto era meticulosamente calculado para não expor o avião, enquanto o olhar dela varria o território em busca de ameaças invisíveis. A tensão crescia com cada segundo que passava, e a sensação de risco absoluto dominava a cabine. No entanto, ela permanecia calma, transmitindo segurança a todos que dependiam de suas decisões. Explosões ao fundo mostravam que o inimigo ainda tentava impedir o sucesso da missão. Ela sabia que a habilidade e a coragem precisavam superar o medo e o caos ao redor. Quando a última leva de soldados foi resgatada, a piloto enfrentou uma série de obstáculos inesperados: torres de radar, atibadas, ventos fortes e ataques de drones inimigos. Cada ajuste no manche era essencial para manter a aeronave estável, enquanto calculava trajetórias seguras em meio ao caos. Os sensores emitiam alertas constantes, mas ela conseguia filtrar apenas o essencial, mantendo a atenção no que realmente importava. Os soldados admiravam a destreza da piloto, mesmo sem saber sua identidade ou passado. A aeronave
Respondia perfeitamente a cada comando, quase como se estivesse viva. Ela sentia a pressão de cada segundo e a responsabilidade de cada vida a bordo. Cada curva era uma dança entre habilidade e coragem, equilibrando risco e segurança. E mesmo sob fogo intenso, a determinação da piloto era evidente. Como uma chama que não podia ser apagada, ao se afastarem do ponto de perigo, a Pilot tive que atravessar um corredor estreito, entre prédios destruídos e escombros espalhados, mantendo o avião em constante movimento evasivo. Cada metro percorrido exigia precisão extrema e decisões instantâneas, como se cada segundo pudesse significar a diferença entre vida e morte. A equipe a bordo confiava cegamente nela, embora poucos conhecessem sua história. O céu estava tingido de fumaça e luz do entardecer, criando uma atmosfera dramática que misturava perigo e heroísmo. A aeronave balançava com cada rajada de vento, mas ela ajustava o manche com suavidade e firmeza ao mesmo tempo. Explosões distantes reforçavam a urgência da situação. Ela transmitia calma mesmo quando a adrenalina aumentava, mantendo todos concentrados. A coragem era evidente, e cada gesto dela revelava a experiência de uma verdadeira veterana de guerra. Durante a travessia, um drone inimigo tentou interceptar a aeronave, disparando mísseis controlados remotamente. A piloto executou manobras evasivas complexas, inclinando e girando o avião com precisão milimétrica para escapar do ataque. Cada movimento parecia desafiador, mas sua perícia transformava o impossível em possível. Soldados dentro do avião seguravam safe moment, impressionados com a habilidade e o sangue frio da piloto. Ela conseguia manter a calma mesmo sob pressão extrema, tomando decisões rápidas que salvavam vidas. A fumaça e destroços ao redor criavam um cenário cinematográfico, lembrando a todos da gravidade da situação. Apesar do perigo, ninguém duvidava da capacidade dela em liderar e proteger todos a bordo. E assim, cada segundo no ar se transformava em uma prova de coragem e experiência. Ao chegar próximo da base amiga, a piloto teve que calcular uma descida precisa para evitar o fogo cruzado e zonas de risco remanescentes. Cada ajuste, no manche, e nas turbinas era crítico, e a pressão aumentava com a aproximação do solo. Soldados preparados no campo orientavam com sinais e gestos, enquanto crianças e civis eram retirados rapidamente. O vento das hélices espalhava poeira e destroços, tornando a aterrissagem ainda mais desafiadora. Ela ajustava constantemente a altitude e a velocidade, garantindo que cada vida chegasse ao chão em segurança. A tensão era máxima, mas a confiança na própria habilidade mantinha o controle absoluto. Cada segundo parecia uma eternidade, mas a experiência da piloto prevalecia. Ao aterrissar, aplausos silenciosos ecoaram entre a equipe, mesmo que ninguém conhecesse sua identidade completa. Por fim, a aeronave pousou de forma segura, e a piloto misteriosa retirou o capacete, revelando um olhar firme e determinado que escondia anos de batalhas e coragem. Soldados e civis a observaram com admiração silenciosa, finalmente compreendendo que aquela mulher era mais do que uma piloto. Era uma verdadeira heroína de guerra. Cada manobra, cada decisão arriscada, cada segundo de tensão havia sido calculado com perícia absoluta. Ela não precisava de reconhecimento imediato, pois sua missão sempre foi proteger vidas. O sol da tarde iluminava o cenário, refletindo nas pás do helicóptero e criando uma atmosfera de triunfo e alívio. A piloto se despediu com um aceno breve, mantendo o mistério que a rodeava, mas deixando uma marca profunda na memória de todos. A cidade havia testemunhado heroísmo silencioso e destreza incomparável, e mesmo sem palavras, todos souberam que aquela mulher jamais seria esquecida. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história de coragem e heroísmo real. A piloto misteriosa ajustou os controles do avião enquanto a cidade inimiga desaparecia lentamente no horizonte. Mas a tensão não diminuía. Sabia que o perigo ainda rondava cada movimento. Relatórios fragmentados pelo rádio indicavam patrulhas aéreas inimigas que poderiam interceptá-los a qualquer momento. E cada decisão exigia cálculo preciso. A tripulação olhava para ela com confiança, sabendo que cada manobra estava sendo cuidadosamente planejada por alguém com experiência incomparável. O céu começava a escurecer, e nuvens carregadas formavam um cenário dramático que refletia o risco da missão. Cada segundo no ar exigia foco absoluto, e mesmo pequenas distrações poderiam resultar em desastre. Ela analisava o terreno abaixo, antecipando obstáculos e possíveis ataques, equilibrando adrenalina e técnica com perfeição. Apesar da exaustão visível nos rostos dos soldados,
A confiança na piloto aumentava a cada curva evasiva executada com maestria. Cada gesto dela transmitia segurança, transformando medo em determinação para todos a bordo, ao se aproximarem de uma nova zona de conflito. Sinais de artilharia inimiga começaram a surgir no radar, forçando ajustes imediatos de altitude e rota. A piloto inclinou o avião com precisão, evitando linhas de fogo e mantendo a integridade da tripulação. Cada movimento era calculado, como se a aeronave fosse uma extensão de seu próprio corpo, respondendo instantaneamente aos comandos. Explosões distantes lembravam que estavam em território hostil, e qualquer erro poderia ser fatal. Soldados seguravam firme o equipamento, confiando cegamente na habilidade da misteriosa piloto. O vento cortava a cabine, trazendo o cheiro de pólvora e fumaça, mas ela mantinha o foco absoluto. Cada decisão rápida salvava vidas e mantinha a missão no caminho certo. E mesmo sob pressão intensa, sua postura transmitia calma e confiança. A TUDUS, a bordo. Asterisco, um alerta de aproximação rápida surgiu no painel. Drones inimigos tentavam rastrear o avião, disparando mísseis controlados remotamente. A piloto executou manobras evasivas complexas, inclinando a aeronave em ângulos quase impossíveis para evitar impacto. Cada segundo era vital, e a tripulação observava com admiração enquanto a mulher mantinha o controle absoluto. O rugido das turbinas parecia acompanhar o ritmo acelerado de seus pensamentos, e cada curva parecia desafiadora, mas perfeitamente calculada. Explosões ao longe iluminavam o céu com flashes dramáticos, refletindo na fuselagem do avião, e, no rosto concentrado da piloto, ela transmitia confiança mesmo em meio ao perigo extremo, inspirando todos a bordo a manterem-se firmes. Cada gesto mostrava anos de experiência e coragem, consolidando sua reputação silenciosa como heroína. A tensão era constante, mas a perícia transformava o impossível em possível. Chegando próximo a um prédio-alvo, a piloto precisou realizar manobras de baixa altitude, evitando colidir com estruturas parcialmente destruídas. Cada metro percorrido exigia atenção absoluta e reflexos rápidos. Enquanto a equipe em solo seguia sinais e coordenadas transmitidas por rádio, o cheiro de poeira e detritos preenchia a cabine, misturado ao aroma de combustível queimado. Mas ela mantinha a calma absoluta. Explosões isoladas lembravam que inimigos ainda estavam ativos, mas sua experiência garantia uma rota segura. Cada movimento do manche era calculado, quase como uma dança coreografada, entre habilidade e perigo. A tripulação observava fascinada, sabendo que nenhuma outra piloto poderia executar manobras tão precisas. Ela ajustava constantemente a altitude, a velocidade e a inclinação, mantendo o avião estável mesmo sob ataques. E, mesmo em silêncio, sua presença transmitia coragem, transformando cada momento em esperança. Quando os soldados começaram a desembarcar com crianças resgatadas, tiros começaram a ricochetear nas proximidades, testando a habilidade da piloto para manter o avião estável. Ela inclinou a aeronave estrategicamente, oferecendo cobertura e protegendo todos de fogo inimigo direto. Cada segundo contava, e ela calculava trajetórias evasivas enquanto ajustava constantemente o manche e as turbinas. Soldados seguiam instruções com precisão, apoiando crianças aterrorizadas que precisavam de segurança imediata. O vento levantava poeira e detritos, mas nada diminuía sua concentração. Explosões distantes criavam um cenário dramático, lembrando que o perigo estava sempre presente. Ela transmitia confiança mesmo sob pressão extrema, mostrando que coragem e técnica podem superar medo e caos. Cada gesto seu inspirava todos a bordo. Mantendo a esperança viva após resgatar a primeira leva de civis, a piloto precisou atravessar um corredor estreito de prédios destruídos, evitando radares e armadilhas inimigas. Cada ajuste, não manche, e na inclinação era crítico para evitar colisões e manter todos a bordo seguros. O rugido das turbinas misturava-se ao som de tiros e explosões, criando uma trilha sonora de tensão e heroísmo. Soldados seguravam as crianças com firmeza, confiando plenamente na habilidade da piloto. Ela calculava cada curva, cada subida e descida com precisão absoluta, como se pudesse antecipar cada movimento do inimigo. O céu escurecia rapidamente, tornando a visibilidade limitada e aumentando o risco da missão. Mas a veterana misteriosa mantinha calma, transmitindo coragem e liderança silenciosa. Cada segundo no ar exigia atenção máxima, mas também consolidava a confiança e a esperança de todos. A bordo, um segundo alerta de drone surgiu, forçando manobras evasivas ainda mais complexas, enquanto a piloto ajustava a trajetória para proteger a aeronave e a tripulação. Cada movimento era estudado e preciso, quase impossível de executar para alguém sem sua experiência. Explosões ao longe iluminavam o cenário,
criando um contraste dramático entre destruição e heroísmo. Soldados seguravam firmemente crianças e equipamentos, sabendo que sua segurança dependia unicamente da perícia da misteriosa piloto. O cheiro de fumaça e combustível misturava-se ao som das hélices cortando o ar, formando uma atmosfera intensa. Ela mantinha o foco absoluto, equilibrando instinto, técnica e coragem em cada decisão. Cada segundo parecia uma eternidade, mas nada quebrava sua concentração. A tripulação sentia a confiança crescendo, mesmo diante de tanto perigo. Aproximando-se do ponto de extração final, a piloto teve que calcular cada movimento com precisão cirúrgica para evitar ataques remanescentes e detritos no caminho. Cada ajuste na altitude e velocidade era vital para o sucesso da missão, e cada decisão poderia salvar vidas. Soldados guiavam civis em solo, transmitindo informações essenciais e coordenando cada passo da evacuação. A tensão era palpável, mas a confiança na piloto se transformava em determinação e coragem para todos a bordo. Explosões isoladas continuavam a ecoar à distância, lembrando que estavam em território hostil. A piloto mantinha o avião estável, quase como se fosse uma extensão de seu corpo, antecipando cada obstáculo. Cada movimento era preciso, cada segundo controlado, consolidando sua reputação de heroína silenciosa. E mesmo em meio ao caos, sua liderança transmitia esperança e segurança. Quando finalmente visualizaram a base amiga, a piloto ajustou a trajetória para uma aproximação suave, evitando fogo cruzado e obstáculos remanescentes. Soldados em solo preparavam cordas e orientação para aterrissagem, enquanto a tripulação e as crianças a bordo seguravam firme. Cada segundo era crucial, e cada decisão tomada pela piloto garantia segurança e eficácia na operação. O som das hélices misturava-se ao vento e ao rugido distante de explosões, criando uma tensão dramática. Ela manteve o avião equilibrado, ajustando inclinação e velocidade para suavizar o pouso. O céu estava carregado de nuvens escuras, mas sua perícia transformava o risco em oportunidade. Soldados observavam fascinados, admirando sua habilidade e sangue frio. Cada movimento transmitia confiança, inspirando todos a bordo a manterem a calma e a esperança. Por fim, o avião pousou de forma segura na base, e a piloto misteriosa retirou o capacete, revelando um olhar determinado que escondia anos de batalhas e coragem silenciosa. Soldados e civis observavam com admiração, finalmente entendendo que aquela mulher era mais do que uma piloto. Era uma heroína de guerra verdadeira. Cada manobra arriscada, cada decisão calculada, e cada segundo de tensão havia sido conduzido. Calma, ela transmitia força, experiência e liderança, mostrando que coragem e técnica podem salvar vidas em meio ao caos. Crianças e civis foram rapidamente retirados da aeronave, recebendo segurança e conforto imediato. O sol poente iluminava a cena, refletindo nas pás do avião e nos rostos aliviados da tripulação. A piloto manteve o mistério sobre sua identidade completa, mas sua reputação agora estava consolidada. Todos souberam que testemunharam heroísmo real e incomparável, e a história da misteriosa piloto continuaria a inspirar por muito tempo. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história de heroísmo e coragem real. O avião cortava nuvens carregadas, enquanto a piloto misteriosa mantinha a tensão máxima, sabendo que o território inimigo ainda representava perigo mesmo após o resgate inicial. Cada movimento do manche era calculado com precisão milimétrica, enquanto a tripulação confiava plenamente em sua habilidade incomparável. Explosões distantes e sinais de radares remanescentes testavam cada decisão, mas ela se mantinha calma, transmitindo segurança a todos a bordo. O rugido constante das turbinas misturava-se ao vento cortante que entrava pela cabine, lembrando que cada segundo contava. A piloto ajustava a rota para evitar detritos e pontos de risco, equilibrando velocidade e altitude com maestria. Cada decisão poderia significar vida ou morte, mas sua experiência consolidava confiança em cada gesto, e mesmo silenciosa, sua presença impunha respeito e segurança a todos que dependiam dela. Aproximando-se de uma ponte estratégica, a piloto observava sinais de patrulhas inimigas, tentando interceptar o avião. Ela inclinou a aeronave habilidosamente, desviando de linhas de fogo e evitando radares móveis. Cada segundo era crítico, e a tensão aumentava à medida que o terreno abaixo mostrava destruição e movimentação inimiga. Soldados, a bordo, seguravam equipamentos e civis com firmeza, confiando que a experiência da piloto garantiria a segurança de todos. Explosões ocasionais iluminavam a cabine com flashes dramáticos, reforçando a urgência da missão. A fumaça e a poeira dificultavam a visibilidade, mas sua mente permanecia clara, calculando cada manobra como se tivesse toda a eternidade. Cada curva,
subida e descida, era feita com precisão e coragem, mostrando que habilidade e experiência podem superar medo e caos. E mesmo com o perigo iminente, a tripulação sentia esperança e confiança crescente. Um alerta sonoro indicou a aproximação de drones inimigos, disparando sistemas de defesa automáticos. A piloto reagiu instantaneamente, inclinando a aeronave e acelerando para evitar os ataques enquanto ajustava o curso para manter a segurança de todos. Cada movimento parecia impossível, mas sua perícia transformava o cenário caótico em uma operação coordenada. Soldados a bordo observavam fascinados, percebendo que estavam nas mãos de uma verdadeira veterana de guerra. Explosões e detritos voando ao redor criavam uma atmosfera cinematográfica, misturando perigo e heroísmo. Ela transmitia calma e controle, mantendo a equipe focada e protegida. Cada segundo no ar exigia atenção total, mas sua habilidade consolidava a confiança silenciosa. E mesmo em silêncio, sua presença irradiava coragem e liderança. Ao se aproximarem de um complexo inimigo parcialmente destruído, a piloto teve que realizar manobras de baixa altitude entre escombros e estruturas instáveis. Cada ajuste, não, manche era crucial para evitar colisões e manter a segurança da tripulação e dos civis a bordo. Explosões isoladas criavam flashes de luz dramáticos, refletindo na fuselagem do avião e no rosto concentrado da piloto. O vento cortante entrava pela cabine, misturando cheiro de fumaça, pólvora e combustível queimado. Soldados seguravam firmemente crianças e equipamentos, confiando plenamente na perícia da piloto. Cada curva, subida e descida, era calculada, com precisão, transformando o risco extremo em ação segura. Ela transmitia calma absoluta, inspirando todos a bordo a manterem foco e determinação, mesmo sob pressão máxima. Cada gesto mostrava coragem e experiência incomparáveis. Durante a travessia, a piloto detectou armadilhas remanescentes e inimigos escondidos, exigindo ajustes rápidos na trajetória. Cada segundo exigia decisões instantâneas para manter o avião seguro e a missão no caminho certo. Explosões distantes e destroços no ar lembravam a todos que estavam em território hostil, mas sua habilidade garantia proteção. Soldados e civis a bordo confiavam cegamente na misteriosa piloto, sabendo que sua experiência era única. Barreira entre segurança e desastre. Cada movimento do manche equilibrava velocidade, altitude e ângulo, mantendo a aeronave estável e controlada. O céu escurecido refletia tensão e urgência, mas ela se mantinha firme e concentrada. Cada decisão salvava vidas, mostrando coragem e técnica em perfeita harmonia. E mesmo sem palavras, sua presença transmitia esperança e determinação. Ao se aproximarem do ponto de extração final, a piloto calculava cada manobra com precisão cirúrgica para evitar qualquer fogo remanescente. Soldados em solo sinalizavam rotas de pouso, enquanto crianças e civis eram segurados com segurança dentro da cabine. Cada segundo era vital, e cada ajuste no manche garantiu que todos chegassem em segurança. Explosões isoladas iluminavam o céu, criando uma atmosfera dramática e tensa. A piloto equilibrava instinto, experiência e técnica, antecipando qualquer ameaça invisível. A tripulação sentia confiança absoluta, sabendo que cada decisão tomada era crucial para a missão. O vento, o rugido das turbinas e o cheiro de pólvora misturavam-se, criando um cenário cinematográfico de coragem e heroísmo. E mesmo com perigo iminente, cada gesto da piloto consolidava sua reputação de verdadeira heroína. Quando finalmente visualizaram a base amiga, a piloto ajustou a velocidade e a altitude para uma aproximação perfeita, evitando fogo cruzado e obstáculos restantes. Soldados em solo se preparavam para receber a aeronave, guiando civis e crianças com precisão. Cada segundo exigia atenção máxima, mas sua experiência transformava risco em segurança. O rugido constante das turbinas se misturava ao vento e aos sons distantes de destruição, criando tensão e drama. Ela manteve o avião estável, equilibrando cada movimento com habilidade extraordinária. Soldados observavam fascinados, percebendo que estavam nas mãos de alguém cuja coragem e perícia superavam qualquer expectativa. Cada curva, subida e descida refletia anos de experiência e liderança silenciosa. E mesmo sem palavras, a presença dela inspirava todos a bordo a confiar e persistir. Ao tocar o solo, aplausos silenciosos ecoaram entre soldados e civis, admirando a misteriosa piloto, que salvou vidas contra todas as probabilidades. Crianças foram rapidamente retiradas da aeronave e levadas para a segurança. Enquanto soldados cumprimentavam a veterana com respeito profundo, ela retirou o capacete, revelando olhos firmes e determinados que escondiam anos de batalhas e heroísmo. Cada manobra arriscada, cada decisão instantânea e cada segundo de tensão havia sido conduzido com perfeição. A tripulação sabia que testemunhara coragem real
e habilidade incomparável. O sol poente iluminava o cenário, refletindo nas pás do helicóptero e nos rostos aliviados da equipe. Sua identidade completa permanecia um mistério, mas seu legado era evidente. Todos sabiam que haviam presenciado heroísmo verdadeiro, enquanto a equipe finalizava a evacuação. A piloto permaneceu firme na cabine, garantindo que nenhum detalhe fosse negligenciado. Cada movimento seu mostrava disciplina, coragem e experiência, adquiridas em anos de serviço militar. Soldados e civis olhavam para ela com admiração silenciosa, reconhecendo que haviam testemunhado algo extraordinário. Explosões ao longe lembravam que a guerra nunca dorme, mas a missão havia sido cumprida com sucesso. O cheiro de fumaça e combustível ainda pairava no ar, mas a segurança de todos era prioridade máxima. Cada segundo passado, sob sua liderança, havia transformado medo em esperança. A piloto sorriu levemente, transmitindo orgulho e alívio contidos. E mesmo sem palavras, sua presença consolidava a imagem de uma verdadeira heroína de guerra. Por fim, a aeronave foi estacionada com segurança, e a piloto misteriosa deixou a cabine, recebendo aplausos e reconhecimento silencioso de todos. Ao redor, cada vida salva, cada decisão calculada e cada manobra arriscada refletiam coragem, habilidade e liderança. Crianças e civis foram consolados e protegidos, enquanto soldados admiravam a veterana com respeito profundo. Ela manteve o mistério sobre sua identidade completa, mas seu legado já estava gravado na memória de todos. O sol poente refletia nas hélices do avião, criando uma atmosfera cinematográfica de triunfo e esperança. Cada gesto, cada decisão e cada segundo de tensão havia mostrado que verdadeira heroína não busca a glória, mas cumpre sua missão. Calm. A piloto sorriu brevemente, sabendo que havia feito a diferença, e todos compreenderam que ninguém jamais esqueceria a misteriosa piloto que enfrentou o perigo para salvar vidas.